Quando as pessoas perguntam, ecossistema dá certo? Ecossistema, ele dá certo quando ele é concebido, mas se cria uma academia corporativa internamente, onde quem vai ser vendedor passa a ser consultor. E a partir de consultor ele também ganha dinheiro porque ele é braço da empresa. Foi uma mudança de capital humano, uma mudança de evolução de operação, mudança de mix. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Sem Ruptura, um videocast produzido e divulgado pela Neogrid. Para quem não conhece a Neogrid, nós somos um ecossistema de tecnologia e inteligência de dados. Eu sou Cecília Ferrarese, gerente executiva de marketing aqui na Neogrid, e tenho um super prazer, a honra de estar aqui com o Júlio Takano, que é CEO da KT Arquitetura de Negócios. Júlio, super feliz de ter você aqui com a gente. Bom dia, Cecília, é uma honra. A honra é minha estar aqui convidado pela Neogrid, participar com vocês, compartilhar um pouco essa manhã. Obrigado. Muito legal. Júlia, a gente estava aqui conversando antes e acho que vai ser um papo super bacana, porque eu sou uma super consumidora do varejo e a gente já teve uma experiência juntos, né? Vocês estiveram com a gente no nosso Summit, então, e a gente vai falar aqui de ecossistema, então eu estava até brincando com você, é quase um papo metalinguístico aqui. A gente vai falar muito de ecossistema, de colaboração e de como a gente, em conjunto, pode destravar potenciais, a gente pode superar desafios. Então, eu acho que o mais incrível é que você traz aqui para a gente 3 casos de sucesso. Né? A gente fala muito sobre como o varejo pode ser, quais são as melhores práticas, mas a gente também está sempre buscando resultados para que realmente a gente incentive outros varejos, outras indústrias a realmente seguir nesse caminho. Perfeito. E o primeiro caso que eu queria trazer aqui para a mesa é o da Santa, né, que era um sacolão ali na Vila Mariana, bastante tradicional, e que hoje realmente é um centro de experiência. Tem de tudo, tem até cozinha experimental lá dentro. E foi um projeto que vocês tocaram e que já traz resultados super incríveis. Então, queria que você contasse um pouquinho sobre a Santa e também como que funciona a carteira na prática. O Júlio Aoki, né, que é o presidente, e hoje a empresa que o Júlio pilota, era um sacolão. E essa experiência de ser um sacolão, a gente já está cansado de ouvir dizer que o momento de experiência para o consumidor ele é fundamental em transformar esse local, o terceiro lugar da vida dele, no bairro onde a da Santa está implementada, foi o objetivo. Então todo mundo sabe o que é um sacolão. Lá, o hortifruti foi desenhado, projetado e iluminado como se as joias, as frutas fossem joias. Então a iluminação que a gente usa em joalheria e lojas de roupas estão iluminando as frutas, legumes, verduras e hortaliças. E esse processo fez com que o cliente começasse a perceber, e não o cliente, mas também shopping centers, ávidos por modelos experienciais de negócios. Então, da Santa hoje é um endereço a ser procurado para expansão também a nível nacional. E o modelo só tem uma loja no bairro, na Avenida Santa Cruz. A partir daí, a gente também implementou outras verticais, que foram a parte de gastromercado, que é a parte de eventos gastronômicos. Você tem café da manhã, almoços, jantares gastronômicos harmonizados com vinhos feitos por vinícolas que chegam a vir até de Lisboa para participar do jantar conosco. Lá dentro? Dentro do espaço. E o pessoal aqui da Neogrid já participou, que eu sei disso, a gente já conversou no nosso último encontro. E esses jantares fazem com que a comunidade da região cada vez mais se aproxime em torno de um espaço experiencial. Então ele é hortifruti, gastromercados e eventos, criando uma comunidade. E antes o nome era Sacolão da Santa, e a gente mudou o nome para Da Santa e muito mais. E este processo passa por um processo de desenho 360 de arquitetura de negócios, onde o processo tributário, contábil, jurídico, financeiro, principalmente o olhar financeiro, ele foi olhado para que esse processo pudesse tomar forma e agora partir para o processo de expansão. Caramba! Júlio, mas me conta um pouquinho assim, como que foi esse processo para vocês, né? Você é arquiteto de formação, certo? De formação, arquiteto. E eu acho curioso, assim, a arquitetura de negócios, né? Então não é só a questão do espaço físico, da estética. Então eu queria, antes da gente entrar até mais nos resultados do próprio da Santa, que você explicasse para quem está assistindo a gente, quem são vocês, de onde vocês vieram, qual que é o propósito da KT. Perfeito. Nós somos uma empresa que atua há 32 anos no mercado latino-americano, europeu e Oriente Médio, acompanhando a expansão dos nossos clientes.
no conceito de arquitetura de negócio, que é um termo que veio da tecnologia da informação, que é uma visão 360 para que a tecnologia da informação preparasse um RP. Então, ter uma visão de todas as operações era fundamental para que a gente pudesse, primeiro, cristalizar um conceito novo de negócio para esse varejista. Mas nós percebemos que, ao longo dos anos, o conceito criado como um desenho de negócio, desenho de arquitetura, ele não era suficiente. Muitas vezes, o investimento era feito pela metade e a experiência ficava somente a tentativa de fazer um ambiente diferente e bonito. E o nosso foco sempre foi incremento de vendas. Então, nós precisamos acoplar aos nossos negócios, como é o caso da NeoGrid, virou um gigantesco ecossistema de tecnologia. Nós fomos olhar aonde estavam os problemas nevrálgicos de uma gestão, que passava por governança, gestão tributária, contábil, jurídica. E este processo passamos a, através de ecossistemas internos também, nos parcerizarmos com pessoas que eram ícones do mercado. E hoje nós temos a honra de ter pessoas relevantes e ícones como os nossos sócios. E que ajudam nesse processo de estruturação e permitem que esta organização faça com que, quando um conceito é entregue ao mercado, toda essa organização e governança seja percebida. E isso nós chamamos de ecossistemas de negócios feitos através da arquitetura de negócios. Isso permite a gente trazer investimentos, capital e a inteligência de negócio aplicado com este capital é que dá múltiplos maiores e os investidores ficam apaixonados por isso. Com certeza. Múltiplos é uma palavra super importante quando a gente está falando de investimento. E, Júlio, voltando um pouquinho no da Santa, todo esse projeto ele foi justamente montado durante a pandemia, certo? Então, exatamente. E até curioso, né? Porque era um momento em que a experiência foi muito prejudicada, né? Estávamos todos em casa, enfim. E no último Dia das Mães, agora de 2024, a gente vê um crescimento de vendas de mais de 5 vezes. Como que se deu? Como que foi manejar, pilotar um projeto durante a pandemia? Me conta um pouquinho mais o que aconteceu nesse Dia das Mães. É muito curioso que os varejistas e nós mesmos, né, a gente está muito acostumado a fazer retrofit sem fechar a loja. A gente não fecha a loja para fazer retrofit. Porém, quando a gente pegou durante a pandemia o conceito da Casas Bahia Experience, e onde a gente tinha que olhar a rede inteira de 1000 lojas, né? Fechar as lojas foi uma dádiva, porque com loja fechada você podia reformá-las. Isso nunca aconteceu na história. Então, muitas vezes a gente está acostumado a pensar de um jeito e nas grandes mudanças a gente continua pensando do mesmo jeito. E esta mudança para nós aconteceu em questão de 2 a 3 meses, para poder repensar o negócio. As coisas estavam fechadas. Agora, o da Santa permanecia aberto. A experiência foi prejudicada, portanto, era hora de fazer experiência para quem vinha. Transformar o sacolão num hortifruti gastromercado, e aí tem o mérito do Júlio Aoki, que foi um visionário junto conosco, de apostar nessa ideia de entregar experiência, mesmo que fosse numa loja, a única loja dele. E ele nos procurou para dizer o seguinte: olha, eu estou aqui para a gente entregar essa experiência que eu sei que você está fazendo, mas na área de alimentação, que é uma área extremamente comoditizada, mas que tem recorrência semanal de visitação. E aí eu já tinha proposto várias vezes para grandes grupos supermercadistas o mesmo desenho de experiência. O que ocorre é que quando você tem um modelo de sucesso, existe a resistência à mudança. A mudança não pode acontecer de dentro para fora. A mudança hoje empurra grandes grupos a mudança do entorno. Por isso que o ecossistema é importante. Quando eu falo de criar um ecossistema propício à mudança, é não procurar o primeiro player da cidade, mas o quinto e ajudar a transformá-lo no primeiro. E para isso os nossos parceiros acreditam e rezam por esse mantra, porque essa transformação de negócios não vem do topo. A manutenção de grandes ideias é a preservação da sua blindagem de posicionamento. A mudança a quem arrisca são os players que estão desejando chegar ao topo. E aí sim cria-se uma egrégora, aquela energia positiva para você fazer essa transformação. Não, muito legal. E você tocou em pontos assim que são bem característicos do ser humano, né? A resistência, a mudança, o conforto, a dificuldade de sair do quentinho, porque obviamente a gente tem muito medo de arriscar, porque Exatamente. A gente não consegue ainda prever, né, o futuro. E eu sei que vocês, dentro do modelo que vocês aplicam, vocês estudam muito antropologia. E eu queria que você falasse um pouco como que é lidar com esse ser humano
quando a gente está falando de colaboração, que a resistência é o maior desafio aí a ser vencido. Eu acho que a gratidão desse trabalho que a gente faz, quando a gente fala de resiliência, mas também sair da zona de conforto, é muito comum a gente encontrar redes consolidadas que não reformam suas lojas há mais de 15 ou 20 anos. Mas eles não precisam, eles dizem, porque está assim e está bem, o cliente já está feliz com aquilo. Exatamente essa pergunta que é respondida por ele não foi feita para o cliente se ele está satisfeito de verdade. E a maior pergunta que a gente faz é perguntar para os sucessores se eles querem trabalhar com os pais. E a resposta é não. Quando você percebe isso, essa segunda ou terceira geração ela está querendo uma transformação. E nós entramos neste momento para ajudar a dar força, dar voz a esses sucessores que podem ser herdeiros caso eles façam um modelo de transformação com sucesso. Então nós temos trabalhado hoje na nossa empresa com muitas terceiras e quartas gerações, segundas gerações, porque elas estão sedentas por fazer, mas não conseguem fazer sozinhas. Porque o patriarca ou a matriarca ele tem aquele desejo de dar autoridade, mas também de proteger que o filho não erre. E esse processo exige profissionalismo na transição, na gestão e governança. Então, quando a gente dá essas facilidades que eu digo, porque na cabeça do empresário, dinheiro é a solução. Dinheiro é só um meio para carrear a solução, de transportar a solução. A solução está na inteligência de varejo, que tem que ser acoplada a um índice que sempre foi inerente ao negócio dele. Empreendedorismo, coragem e correr riscos. Com certeza. Quanto maior o risco, maior o sucesso ou o prejuízo. Agora, o prejuízo ele pode ser calculado, como o risco também é. Então, por isso que virou uma ciência. O varejo virou uma ciência. Diferente da decoração, que é pessoal, é gosto, é humor. O varejo é uma ciência. Então, quando a gente traz isso e ajuda a transformar o sucessor em herdeiro, eu posso te garantir, esse é o maior patrimônio legado que a gente deixa para uma família. Não, do sucessor ter o herdeiro ter esse sucessor, né? E isso é graças a um processo integrado de criação de ecossistemas de negócios para essas famílias que a gente tem atuado. Não, super. E até você falou de legado, e uma das marcas que a gente sabe que vocês trabalharam e tem um caso de sucesso bem relevante é justamente a Tramontina, né? Uma empresa centenária brasileira e que, para a curiosidade de muita gente, tem mais de 20 mil SKUs, são 22 mil SKUs. Eu mesma que sou cliente não tinha dimensão, vou até pesquisar para saber o que tanto tem, né, que eu não tenho em casa. E vocês fizeram um trabalho de organizar mix, né, de realmente ter uma... Eles não tinham experiência no varejo, então eu queria que você contasse. A gente fala muito aqui sobre a questão do sortimento perfeito, né? Produto certo, no lugar certo, no preço certo, na hora certa, no canal certo. Então conta pra gente, Júlio, como que vocês ajudaram a Tramontina nessa jornada. Foi uma jornada, eu morro de paixão por essa marca, é uma jornada de experiência de transformação do setor industrial. Existe uma sigla chamada DTC, que é Direct to Consumer, né? Que tem transformado a vida de muitas indústrias. Tivemos o prazer de trabalhar junto com a Gouveia de Souza, Alberto Santino, Alexandre Machado nesse projeto. Porém, envolveu muita paciência oriental no processo de transformação. Foram 3 anos para convencer todo o board da Tramontina a entender uma importância, a possibilidade de ter esse modelo de varejo qualificado, onde maximizasse a percepção do portfólio. Eu faço um desafio de brincadeira com você. Se você pegar esse papel sulfite, aí você não vai conseguir colocar 400 produtos da Tramontina. Você consegue escrever 400 produtos? Definitivamente não. Não. 22 mil você não faz ideia do que é. A resposta é uma Disneylândia quando você entra numa loja com 22 mil produtos. Que delícia! Monomarca, planejado e planogramado. Então, esse desafio ganhou força e ele foi implementado, a primeira loja, no Rio de Janeiro. Por quê? Como a cidade é muito bonita, a celebração não é feita geralmente em casa, mas nos lugares bonitos que o Rio promove. Então, o conceito de consumir utilidades domésticas era menor e era um grande desafio. E fizemos isso no Casa Shopping. E o segundo desafio foi convencer o Casa Shopping a deixar a gente fazer a loja no estacionamento frontal do shopping. A loja ficaria na frente do shopping, não dentro do shopping. Então, primeiro desafio, fazer a Tramontina entender sell-out, porque a indústria só conhece sell-in. Depois, estruturar uma equipe de varejo para que pudesse cuidar da loja e da expansão. E o terceiro, o Casa Shopping, concordar que faríamos um piloto na frente.
E hoje, quando você passa ali na Ayrton Senna, você vê a Tramontina na frente do Casa Shopping e vira uma referência na avenida. Porque aonde são as coisas, antes ou depois da Tramontina do Casa Shopping. Então, esse processo, a arquitetura de varejo, constrói porque você cria ícones. Com esta primeira loja, já foram feitas 30 lojas, 10 no exterior, a última foi na África do Sul esse ano. E este processo, o que mais me orgulha é que ainda esta loja é a primeira em faturamento das lojas feitas até agora, né, como Júlia, piloto. você falou, né, de convencer a indústria, de convencer o shopping. Você não contou como que vocês convenceram o Carioca a entrar na loja. O que faz, né, alguém mudar de hábito? É a experimentação? Como que vocês incentivam o consumidor também a entrar e ficar dentro da loja? Primeiro, eu uso isso como um mantra para o treinamento da minha equipe e para a equipe dos nossos clientes, né? Não diga o que você faz, diga qual o benefício que você promove na vida das pessoas. Então, isso é a nossa forma de viver, a nossa forma de atuar na Kao Haritacana. A gente leva benefícios, e benefícios se transformam em vendas exponenciais. Então, a primeira forma como a indústria comunicava utilidades domésticas, aqui é o setor de cutelaria. Aqui é o setor de panelas. Aqui é o setor de ferramentas. Qual é o benefício que a cutelaria dá? Cortar. As baixelas, servir. Então, a fachada da loja estava escrita e fotografada através de imagens bastante sedutoras: servir, cortar, preparar, festejar, equipar, reparar. Esses verbos começaram a entrar na mente do cliente. Você passava de carro, Tramontina, cortar, servir, preparar, festejar, mas era sério, era muito engraçado, o fluxo virava para dentro da loja, dada a carência de mercado de você ter essa experiência, e as pessoas entravam. O taxista que me levava, ou os taxistas que me levavam, eu descia, mas ele também descia para conhecer a loja. Era impressionante. Olha, doutor, eu vou entrar com o senhor para conhecer essa loja. E eles ficavam maravilhados. Por quê? Com um portfólio de 22 mil SKUs, que a gente leva 2.500 numa loja dessa, já é uma transformação de experiência que nenhuma loja no Brasil tinha 2.500 SKUs. Então, você expõe corretamente, você valoriza exponencialmente e ainda cobrando diferenciadamente para fazer com que o mercado de varejo não tivesse medo de atrito de canal. Era uma loja qualificada, com um ticket de experiência maior, mas que levou uma experiência muito maior. Então, a gente investia 5 vezes mais que o varejista para construir a marca, mas vendia todos os meses, 4 vezes mais que a média do varejo. Parece fazer sentido. Investe uma vez, 5, e vende todas as vezes 4. Então, esta mudança levou a um reposicionamento da indústria. E as indústrias hoje, os sindicatos e associações comerciais e industriais nos convidam para exatamente explicar esse modelo de educação que a indústria pode ter com o DTC, entendendo que a ligação entre indústria, que vocês fazem muito bem, distribuição e varejo, e é conectado. Mas o varejista também não consegue só esperar a solução pronta vir da indústria. A indústria também está se preparando para levar soluções para o varejo. Não, com certeza. E daí toda a importância da colaboração. Né? Aqui na Neogrid a gente tem uma frase que é um mantra para a gente, é uma frase do nosso fundador, o senhor Miguel Aboab, que é: enquanto o consumidor final não comprar, ninguém vendeu. Uhum. Então, essa visão de que não basta, né, a indústria enxergar o sell-in, a gente precisa também todo mundo enxergar o sell-out e fazer da melhor forma para que chegue no consumidor, que é o objetivo de todos nós que trabalham com a cadeia de consumo. Queria aproveitar um pouco, a gente falou bastante de experiência, de exposição, entrar num tema que é um tema que está super em voga agora, que é a questão do retail media. Uhum. Imagino que vocês, nessa jornada de 32 anos, já viram muito disso, talvez não com esse nome, mas como que esse olhar para a experiência dentro do varejo, essa loja que também tem a participação da indústria, né? Como que o retail media tem movimentado a ida das pessoas também às lojas? Conta um pouquinho pra gente. O retail media, historicamente, né, no passado conhecido como marketing estratégico, trade marketing, não é antigamente, esses são os nomes técnicos, né? É porque a mídia, agora, como nós estamos vendo, da analógica
Então eu tenho analógica e eu passo a digital. O digital 15 vezes mais percepção do que uma imagem estática. E isso começaram com os painéis de telas de painéis de tela de plasma dentro o video wall. Agora, com a qualidade que está chegando com os painéis de LED, a gente aqui teve uma grande experiência no Brasil quando a Riachuelo foi celebrar 70 anos. Ela nunca tinha conseguido entrar num shopping premium e nos 70 anos eles conseguiram fechar o projeto da Morumbi Shopping. E lá foi feito um trabalho de retail media, onde toda a arquitetura de fachada foi envelopada com telas de LED. E pela primeira vez na história, em 70 anos, não se fez uma comunicação, camisa polo R$ 69,90. Fez exatamente o contrário. A camisa polo com atitude, com modelos, posicionando moda. E foi a partir daquela loja que a Riachuelo se transformou no maior ecossistema de moda do Brasil. Esse processo foi pilotado pelo departamento de marketing integrado a este conceito estratégico que a gente criou, porque o retail media passou a gerar também a necessidade de uma estruturação para você cuidar dessas áreas. Hoje, nos conceitos onde a gente faz o conceito e o investimento, é feito uma criação de um departamento, entre aspas, de trade marketing e marketing estratégico, para que no processo de inauguração de manutenção, essas receitas sejam recorrentes. Então, mais uma receita está se somando à receita de vendas, que é a construção de marcas fornecedoras no ponto de venda, e aí é que está a magia e a beleza do negócio. Muitas marcas antes não conseguiam entrar no varejo. Com esta gestão que é feita, estas marcas conseguem entrar e se tornar nacionais, e demoraria 20 anos para ela sozinha se tornar nacional. Então, essa aceleração de velocidade, o PDV não é mais um varejo, mas é uma aceleradora de marcas, é uma aceleradora de negócios e, principalmente, marcas que estão aqui entram com benefício muitas vezes privilegiado. Essas empresas passam a fazer parte do ecossistema das que hospedaram. Aí é que está a beleza que deixa todo mundo louco para fazer negócio. Tem marcas que entram representando muito pouco, né, comprando o que o varejista compra do faturamento nacional, e depois de 2, 3 anos representa mais da metade do faturamento nacional dessa empresa. Então a indústria começa a perceber o poder que o canal tem. Já era assim no passado, mas não havia a predisposição do varejista ampliar o seu mix de atuação, porque também não tinha essa inteligência, e herdeiros também não estavam preparados, e a indústria fala, não, meu negócio é indústria, eu não entendo de varejo. Mas agora a dificuldade está fazendo com que os ecossistemas se formem. É na dificuldade que as grandes mudanças realmente acontecem. O pessoal tira o protetor auricular e escuta o que o outro está falando. Exato, já estava tudo dado, né? Faltavam os canais certos. Estava tudo confortável, exatamente. E, Júlia, até vocês têm uma experiência bem bacana com a Casas Bahia, né? E que mostra que realmente dá para fazer experimentação, dá para inovar e acompanhar também a mudança desse consumidor, né? Hoje a gente tem uma coexistência, uma convivência de diferentes gerações consumindo de formas diferentes. Então, eu queria entender um pouquinho como que foi esse projeto do Casas Bahia Experience. Sei que também que foi escolhido localidades não muito típicas. Então, conta pra gente como que foi esse projeto. Quando nós fomos convidados pelo Roberto Fucherberger, né, o CEO da Casas Bahia na época, a ideia era exatamente pegar aquele ponto do Ponto Frio Mega Store, com 12 mil metros, e fazer uma loja de experiência. E nós fomos convidados a fazer uma loja diferenciada. E por quê? Porque a área de utilidades domésticas e linha branca e tecnologia, eles vendiam linha branca e tecnologia. A loja é branca e fria. Se você tira uma foto, a foto fica azulada. É igual de geladeira, né? Luz de geladeira. Quando nós mostramos um projeto que a gente desenvolveu no passado, do pavilhão brasileiro no Epcot Center, Disney falava, o Walt Disney dizia, se você pode sonhar, você pode realizar. E nós usamos esse projeto para sensibilizar o board, que é a alta direção da empresa, a entender que essa transformação poderia ser levada às 1.000 lojas em percentuais pequenos. Essa tecnologia foi usada na Riachuelo também, na expansão, na reforma das lojas. Então nós fizemos o conceito na Marginal Tietê. A fachada antiga parecia um centro de distribuição,
Parecia uma loja, e foi muito famosa essa loja quando nasceu, mas a arquitetura, com o prazo de validade vencido, no olhar do consumidor hoje, o varejo tem que em 3 segundos mostrar o que ele tem. E aí foi isso que nós fizemos na fachada. A fachada ficou totalmente transparente para ver a operação. E 35% deste grande conceito de 8 mil metros de área de vendas e 12 mil de área construída foram levadas para 100 lojas no Pará e 40 lojas no Amazonas, em cidades que não tinham Casas Bahia anteriormente. A melhor forma de medir a aderência, retenção e conversão. Foi um grande sucesso. A partir da base zero, né? A partir da base zero. Esse mesmo conceito foi replicado no Aricanduva, com múltiplos que superam a expectativa em muito planejada do negócio. Aquela loja sozinha vende mais TVs de 85 polegadas que as 1000 juntas. Caramba. Quando pessoas perguntam, ecossistema dá certo? Ecossistema, ele dá certo quando ele é concebido, mas se cria uma academia corporativa internamente, onde quem vai ser vendedor passa a ser consultor. E a partir de consultor ele também ganha dinheiro porque ele é braço da empresa. Foi uma mudança de capital humano, uma mudança de evolução de operação, mudança de mix, porque a loja vendia tecnologia e eletro. Lá na Casa Bahia Experience tem Tramontina, já teve o Wine.com, já teve Soneda Perfumaria, tem um ciclo de cozinha gourmet que a Tramontina fez uma cozinha gourmet que agora está com a Midea. Então a loja virou experiencial. Tem Casa Balduco, café, tem área de gastronomia. Virou um ecossistema. A Bahia criou isso. E se você me permitir, eu acho que esse grande aprendizado que a gente teve aqui no Brasil nos catapultou a inaugurar no dia 13 de novembro a New Zone Importados na Cidade do Leste. Lá, com 9 mil metros quadrados de área de vendas, mas com marcas internacionais. E era uma lojinha, né? Pensando, se a gente for comparar com os 9 mil metros, era uma loja bem menor do que isso. A New Zone era uma operação também de tecnologia, celular e notebooks, de 300 metros quadrados. Nossa. E a gente desenvolveu todo esse processo de construção de negócio, de mix, a criar uma loja de departamento, um ecossistema, e também ajudar na captação de recursos para fazer a viabilização deste empreendimento e agora a expansão. Júlio, aproveitando que você saiu do Brasil para contar essa história, e eu sei que vocês têm experiência em outros lugares do mundo, queria que você trouxesse um pouco dessa visão, né? Do que você está enxergando lá fora que a gente poderia aprender, ou novas fronteiras que você entende que a gente vai passar aí nos próximos anos? O que eu aprendi muito cedo nas expansões internacionais que a gente fez é que a idiosincrasia das culturas é uma coisa tão forte que não tem como você falar assim, eu sei fazer varejo e vou fazer varejo lá. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não dá. Só para você ter uma ideia, no passado a gente fez 850 lojas da Hering aqui no Brasil. E a Hering, de grande sucesso, foi o nosso primeiro conceito, foi a loja de madeira, a madeirada. A Hering era branca, virou amadeirada e foi um grande sucesso de vendas. O resultado, depois de 10 anos, foi de 986% de crescimento das ações da Hering. O segundo foi a Ambev, com 700% de crescimento das ações em 10 anos. E esse processo levou à expansão internacional. E quando a gente olhava, por exemplo, o Uruguai, a loja de madeira no Uruguai era uma loja campestre. Tinha que ser a branca. E a branca era o antigo conceito daqui do Brasil. Então você não exporta o mesmo conceito, você cria conceitos para os países. Então agora a gente recém inaugurou também a Tramontina na África do Sul. É necessário você estudar a cultura. E onde eu aprendi isso? Fazendo projetos internacionais na Promon Engenharia, como arquiteto. Na Promon. O metrô de São Paulo fazia muito sucesso. Fui fazer o projeto com um time de engenharia e instrumentação em Bagdá. Lá tinha que ter muito dourado, muito vermelho, muita riqueza, porque era exatamente a cultura e o processo de separação cultural de fluxo e jornada. Isso nos qualificou a ajudar os nossos clientes a terem sucesso, mas não só em fazer o projeto, mas também ajudar e dizer o seguinte, o gerente da operação na África do Sul tem que ser da África do Sul, não é um brasileiro. Cultura não se vai absorver rapidamente, tem que ser. Então, todos os nossos negócios, quando a gente expande, e aí eu falo da Kawahara Takano, nós temos um sócio local, porque isso para nós acelera muito o processo de entrada no mercado. Sim, não, e realmente é o conceito de ecossistema levado a sério.
E eu queria que você, dada a sua experiência com antropologia, está falando muito de gente, né? Acho que a gente roda, tecnologia é viabilizadora, é meio, mas a gente está falando de pessoas, né, que precisam confiar umas nas outras. Então, se você pudesse contar um pouquinho mais das suas experiências de colaboração, se tiver, contar um segredo aqui pra gente, assim, o que ajuda a destravar a colaboração? Como que você cria essa egrégora? Como que você consegue que as pessoas estejam juntas e emanando uma energia ali para tudo caminhar da melhor maneira? Você tem alguma dica? Não é uma dica, mas é um aprendizado antropológico desde criança e todo mundo sabe o que é isso. A gente levanta, vai trabalhar e depois percebe que no final do dia está cansado. O que faz você levantar e trabalhar e falar assim, nossa, eu quero trabalhar? É o senso de pertencimento, o senso de que aquilo é seu. E não bastam ser só as ações, dinheiro, equity, porque tem gente que ganha dinheiro e está triste também. É o senso de fazer aquilo acontecer e crescer. Então a gente aprendeu desde cedo a não fazer um projeto e depois apresentar ao mercado, dizer, olha, isso aqui vai ser isso. Faz para ver se dá certo. Se der certo eu entro, porque eu tenho dinheiro, eu entro depois. Quando você faz isso, são grandes negócios e este investidor entra porque ele sabe que ganha certeza, mas tem um time enorme que está conosco na construção dessa jornada. E esse pessoal fica maluco, porque o negócio é deles, todos ganham juntos, todos crescem, ali tem uma parte dele no projeto. E essa contribuição não tem valor. Saber compartilhar, saber fazer junto. Você não imagina o orgulho do meu time quando vai nessas inaugurações e vê, eles são copartícipes, são clientes, fazem parte dessa história. Eles têm história para contar. Então, a gente tem que pensar no processo de sucessão também interno e crescer e ter legado e longevidade. Então, eu percebo que hoje está faltando isso. Está faltando as gerações Millennium e Z, que juntas não vão substituir a minha geração. Então, eu vou me aposentar, vai faltar gente para me substituir. Esse fato está acontecendo no mundo inteiro. Tem gente implorando, me ajude a achar gente. Então, como vai fazer com que um Millennium e um Z trabalhem por nós em dobro? Eles têm que sentir que aquilo é deles também. Mas eu vou repetir, não é deles dando só equity, não. Não é isso. É deixar que ele contribua, que dê, e você tire o tampão auricular e ouça essa ideia e aplique essa ideia. E ajude a integrar. Com o tempo, somos mais integradores do que operadores do processo. Com certeza. Dando oportunidade. A oportunidade não tem valor. E essa geração quer isso. Muito legal. Júlio, foi uma aula. Eu adorei. Queria Obrigado, ficar muito Cecília. mais tempo. A gente vai desligar o microfone e vai continuar aqui. Estouramos o tempo longe, né? Não sei, eu fui indo. Júlio, muito obrigada. Obrigado, Cecília. Gente, esse foi mais um episódio do Papo Sem Ruptura. Muito obrigada.